conversar com a mulherada agora sobre menstruação. Será que parar a menstruação, parar de menstruar, é uma coisa boa para o nosso organismo? Muita gente acredita que não. A gente vai saber o que é mito e o que é verdade nessa história. Quem está com a gente é a doutora Patrícia Olivotti, que é ginecologista. Bem-vinda, você está bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem? Prazer é nosso. Estar aqui com vocês. Olha, é um assunto interessantíssimo, até porque, fica à vontade, minha linda. Obrigada. Tabu falar sobre menstruação muitas vezes, né? A gente fica com tantas crenças. Ai, será que é bom? Será que não é? Já existe tanto mito em torno da menstruação que a gente vem muitas vezes alimentando ao longo do tempo do que pode e que não pode fazer no período menstrual, né? No que interfere na nossa saúde ou não. Vamos desmistificar tudo isso de uma vez por todas? Isso é um assunto que deixa muita polêmica, né? Entre as mulheres, entre os médicos também. Mas a gente sabe que antigamente as nossas avós, bisavós, elas engravidavam, não menstruavam, amamentavam, não menstruavam, então elas ficavam muito tempo sem menstruar. E ninguém para pensar que, na verdade, elas não menstruavam como hoje em dia as mulheres menstruam. Porque realmente no passado era um filho por ano, praticamente. Exatamente, e agora ninguém quer engravidar dessa forma, né? Um filho, no máximo 2. Então a gente tem que tomar cuidado que nem tudo que foi lá no passado realmente é a verdade. Então a gente não tem dados que comprovem que a menstruação realmente é fundamental. Tá. Mas a gente tem mais vantagens, a gente observa mais vantagens nas pacientes que não menstruam. É mesmo? Mas existe um consenso entre a classe médica sobre o que é bom fazer ou realmente cada caso, para cada mulher, tem que ser estudado individualmente? Tem que ser estudado no sentido, não que vá fazer mal não menstruar, mas tem que ser estudado porque tem algumas mulheres que realmente elas se sentem bem, elas acreditam que aquilo ali para ela menstruar vai fazer bem. Então a gente respeita e eu acho que tem que ter essa individualidade mesmo. Tá. Mesmo entre os médicos hoje em dia, a grande maioria já tem essa ideia e essa posição de que menstruar, não menstruar, traz muitos benefícios para várias doenças. Inclusive tem algumas situações que é indicado que a mulher não menstrue, né? Vamos colocar aqui na tela que a gente tem algumas situações em que o corte, né, o bloqueio da menstruação é realmente uma indicação médica, né? Exatamente. A gente tem a tensão pré-menstrual. Então, Rê, o que vai acontecer? Nessa tensão pré-menstrual, se a gente bloqueia a menstruação, nós vamos ter diminuição da cólica, da enxaqueca, daquela tensão que você fica de irritabilidade, né? Você não tem aquele controle emocional. E quando você bloqueia a menstruação, a gente vai ter essa situação de não manifestar esses sintomas desagradáveis naquela fase. Tá. Então, você pode estar usando os hormônios para essa situação aí. Tá, então pode ser uma coisa boa, né? Quando a TPM é muito forte. Um dos tratamentos para isso é a suspensão da menstruação. Tá. Cistos no ovário também pode ser bom para isso? Pode. Quando nós entramos com um método para suspender a menstruação, nós vamos bloquear a ovulação. E quando nós bloqueamos essa ovulação, os ovários ficam em repouso, não trabalham e aí eles vão murchando. Esse fato deles irem murchando faz com que não tenha estímulo ovulatório e aí não tenha aquele estímulo para o ovário, para o cisto crescer. Tá. Para os ovários micropolicísticos vão para um cisto único que o hormônio, no caso, é o alimento, então, para que esse cisto aumente. Exatamente. Né? Tá certo. Sangramento intenso, né? Também. O sangramento intenso, quando nós suspendemos a menstruação, ele vai favorecer para que aquela mulher ela tenha uma vida mais ativa no sentido de, quero ir na piscina, quero viajar e tá com aquele sangramento horroroso. Elas não querem sair, elas querem ficar em casa. Então, se a gente suspende essa menstruação, vai melhorar a qualidade de vida nesse sentido. E vai evitar também, por exemplo, uma anemia que poderia acontecer de ter. Dá mais liberdade, né? Mais liberdade. Falando em anemia, acontece da mulher ficar mais desnutrida, podemos dizer assim, os nutrientes também vão embora junto com a menstruação, a gente fica mais fraquinha, mais suscetível a algumas doenças nesse período? Nesse período a gente acaba ficando com a imunidade mais baixa, mais frágil. E, exatamente, e a gente quem menstrua muito, perde muito ferro, e aí sim vai vir uma anemia, junto com ela pode vir uma sonolência, uma indisposição, um cansaço, o rendimento dela cai demais. E com a imunidade baixa, ela pode ficar mais doente. Tá. Então é um período de fragilidade para a mulher. Tem outras duas situações aqui que foram colocadas, que é endometriose e miomas uterinos. Também a mulher que tem essas questões podem ser beneficiadas. Nesses casos, são fundamentais a suspensão. Tá. Então, nesses casos, a gente tem que entrar com um tratamento de suspensão, porque o mioma, eles são nódulozinhos que vão crescer dentro do útero, fora, e que eles são dependentes desse sangramento. Então, o mioma, ele provoca o sangramento, mas ele também se alimenta do próprio sangramento. E ele é um hormônio dependente, o mioma, ele depende do hormônio estrogênio. Tá. Então, a gente suspendendo a menstruação, o que vai acontecer? Nós vamos deixar, não que vai sumir, não vai tratar o mioma
a ponto de sumir, mas ele vai ficar controlado, quietinho ali, sem dar transtornos, sem dar hemorragias. E quando você não menstrua, você não tem escamação do endométrio, então ajuda na endometriose. Então, a endometriose, né, é quando você tem aquelas células de dentro do útero, elas proliferam, saem para fora do útero, vão no ovário, no intestino e causa a doença endometriose, né, essas células fora. E quando nós temos o sangramento, ele vai estimular esses pequenos focos, dando as dores, as cólicas não menstruais, as cólicas intestinais. Quando vai ter relação, aumenta demais. Então, quando você bloqueia a menstruação, a paciente volta a viver uma vida normal sem sentir dores. Ah, muito bom. Agora, tem uma informação ali embaixo, que acho que é importante a gente comentar também. Não é recomendável para mulheres com problemas circulatórios. Vamos supor que a mulher apresenta uma dessas condições, mas tem uma questão circulatória importante. Então, aí, na verdade, esse adendo aqui é importante a gente fazer com os métodos que são combinados. Então, os hormônios combinados, que tem o estrogênio, tem a progesterona, esses a gente contraindica nas indicações aqui. Mas a gente pode indicar, por exemplo, o DIU, de hormonal, né? Porque o DIU de cobre menstrua, mas tem que ser o DIU hormonal, ou os implantes subcutâneos. Então, esses a gente só vai ter progesterona e aí a gente vai ter uma situação onde não vai dar problema com a parte circulatória. Então, a gente não deixa de tratar. Mas tem solução também. Mas hoje em dia a gente tem solução. Que bom. Vamos dar uma olhada então nos métodos disponíveis para essa suspensão, porque isso também acredito que tem que ser avaliado caso a caso, como você acabou de pontuar, né? Verdade. Temos as pílulas anticoncepcionais, o DIU com progesterona, como você acabou de comentar, os implantes e também a injeção. Como é que a gente escolhe e chega num consenso de qual é o melhor método para cada mulher? As pílulas anticoncepcionais, elas são métodos que nós temos mais à mão, tem mais acesso pra gente, tá? Ali na farmácia você vai comprar, claro, com o seu médico indicando, mas é mais acessível e mais barata. Mas nós vamos contraindicá-la nos casos de uma tendência ou chances de ter uma trombose. Então aí a gente já foge um pouquinho dessa situação. Então as pílulas, elas vão ser de uso contínuo, né? Não existe pausa, mas sempre eu pontuo muito para as mulheres quando vai tomar, quando iniciar o início, emenda 3 meses, pausa 7 dias, aí deu certo, não teve os sangramentos no meio da cartela, vai para 4 meses e gradativamente ela vai aumentando vamos dizer assim, essa extensão de não menstruar. Porque se você logo de cara emenda, você pode começar a ter menstruação de escape no meio. E aí já vai tudo por água abaixo. Você vai adaptando o seu organismo àquela nova situação. Vai adaptando. Então, o que eu quis dizer foi isso, que a gente acaba passando por 3 meses, depois 4 e assim sucessivamente. No caso do DIU de progesterona, esse método, ele é bem eficiente porque ele é prático. Colocamos dentro esse dispositivo dentro do útero e ele vai eliminar o hormônio ali dentro, deixando o ambiente hostil para o espermatozoide. Então, funcionando como uma contracepção. Mas além, esse hormônio ele vai promover uma atrofia da camadinha do endométrio, fazendo com que não tenha o sangramento que a gente fala. Então, em média, aí, de 50% a 60% das pacientes que nós colocamos o DIU hormonal param de menstruar depois de uns 3 meses. Então, é um método muito bom e que a gente pode indicar para mioma, até para endometriose, porque não vai afetar a parte circulatória. Acontece de algumas mulheres não se darem bem com esse ou aquele método e precisar fazer alguns testes até encontrar o ideal? Às vezes nós temos situações que nós começamos com um tipo de pílula, de repente eu já tenho que mudar para outra, ou eu coloco um DIU e ela não para de menstruar, eu tenho que tirar esse DIU. Tem histórico desse tipo com implante também, né? Exatamente. Aí a gente pode, às vezes, tirar um DIU porque está sangrando muito e a gente partir para o implante. O implante, a gente tem um método que vai durar ou 3 anos, que é o que a gente põe no braço. Tem um outro que nós colocamos na região glútea, que pode durar 6 meses a 1 ano. E qualquer um dos 3, nós vamos ter a função de suspensão da menstruação. Como tratamento de endometriose, de mioma, de TPM, sangramento exagerado. E existe aí 60% a 70% de chance de suspender a menstruação com ele. Então, é muito importante, porque passa mais da metade, né? Então, 70% passa a não ter sangramento, mas nada é 100%, né? E a injeção, ela é trimestral e ela é indicada em que casos? A injeção, ela tem um aumento, né, da dosagem aí, a gente pode dizer, porque ela tem que durar 3 meses. Ela vai sendo todo dia liberada no organismo, vai sendo aos poucos. Mas existem alguns efeitos que algumas pacientes se queixam, que é o inchaço,
Então, algumas ficam bem inchadas, às vezes acne também pode apresentar. E não são todas que vão se adaptar, não, porque sempre ali a cada 3 meses, uma picadinha. Então, tem pacientes que se incomodam. E outra queixa comum é a baixa de libido. Então, a baixa de libido e ressecamento vaginal. Tá. Então, a gente tem que ponderar muito bem quando que nós vamos passar. Antigamente, a gente prescrevia mais pela falta dos outros métodos. Agora tem outras opções que podem ser melhor utilizadas, exatamente, né? então hoje a gente prescreve menos. Tá certo, então. Vamos dar uma olhada no que é mito e no que é verdade com relação à suspensão da menstruação. Em algumas mulheres, a suspensão da menstruação causa infertilidade. Mito ou verdade? Isso é um mito. Então, quando a mulher ela toma a pílula, por exemplo, há 10 anos, 7 anos e para engravidar, pode até demorar um pouquinho para o ovário dela voltar a trabalhar, cerca de 2 meses, 3 meses, mas nós temos pacientes que engravidam logo no primeiro mês. Então, isso é muito variável e, às vezes, uma pessoa que nunca tomou pílula pode levar 8 meses para engravidar, 5 meses. Então, quem tomou pílula ou quem não tomou, o prazo para engravidar é o mesmo. Tá. Não tem correlação. Então, no caso, é mito. É só parar com o hormônio que o organismo volta a trabalhar. Volta a trabalhar. Como funcionava antes. Exatamente. Tá certo. Vamos ver o próximo. O bloqueio pode ser feito por um período indeterminado. A gente, se essa paciente fizer um controle com o seu médico todo ano, anual, pode ser feito por um período indeterminado. Não tem problema. Verdade. Então, é verdade, porque se você está tratando uma endometriose, um mioma, e você para, vai voltar tudo de novo. Os miomas vão crescer, a endometriose vai voltar. Então, é um tratamento que pode ser prolongado, desde que não surja no período desse tratamento nenhuma intercorrência que a gente precisa suspender. Porque é uma situação crônica que a mulher vive, então ela precisa tratar a longo prazo. Exatamente. Tá certo, então. Verdade nesse caso. Vamos ver o próximo. As chances do desenvolvimento de câncer de ovário, endométrio, diminuem quando o sangramento é reduzido. Isso é uma verdade. Verdade, né? Então, tem estudos que mostram realmente que a atuação ali, se você bloquear essa menstruação, eu vou bloquear também a ovulação e a gente consegue ter uma melhor, não, mas uma chance de não ter esse tipo de câncer, tá? A gente acaba dando uma proteção para a mulher, na verdade. Tá certo. Próximo. Suspender a menstruação gera aumento de peso. Isso é um grande medo de muitas mulheres. Né? Isso é um grande mito não, também. Pelo amor de Deus, não. A gente estava perdida, né? Porque é tão bom. Eu acredito assim, que eu sou mulher, então eu gosto tanto dessa história de suspender a menstruação. Acho tão prático. Se ganhasse peso, a gente não ia querer nunca, né? É libertador em muitos casos, Exatamente, é libertador. E assim, o ganho de peso aí é caso a pessoa esteja usando um tipo de hormônio e ela retém mais líquido, igual eu falei da injeção. Aí a balança vai mexer, porque ela deu uma inchada. Tá. Mas aí ela só mudar o método também. Então não precisa ficar com medo que não é pela suspensão da menstruação em si. Foi a escolha do método que não foi feliz para ela. E aí ela pode fazer outras opções ali. Tá certo. Tá? Ufa, né? Nossa. Ótima notícia o fato de ser mito, né? Vamos para a próxima. Os tratamentos hormonais garantem a ausência total de sangramento. Então, isso foi o que eu te falei também. Não é 100%. Você pode passar vários tipos. Pode ser o implante, pode ser o DIU, pode ser a pílula, a injeção, mas cada um vai ter uma chance. Uns 50%, outros 60%, outros 70%, mas 100% que eu vou garantir para você que você vai ficar sem menstruar, a gente não pode, porque tem vários outros fatores ao redor disso. Então, a gente consegue suspender na maior parte, em algumas diminuir e outras a gente realmente não consegue. Até porque quando a gente fala em hormônios, é uma questão muito particular. Muito particular. Tem que ver como é que o organismo vai reagir àquela nova situação. E outra, o hormônio também ele tem muito a ver com o nosso emocional, com a parte alimentar. Estresse. Com estresse, se você faz o exercício ou você é sedentário, tudo isso vai acabar mexendo. Tá bom. Vamos para as perguntas, então. Já soubemos dos mitos e verdades, agora a Daniela Salles quer saber o seguinte. Dei à luz há 2 meses, parabéns, bonitinha, e minha menstruação parou de descer, segundo o médico, por causa da amamentação. Posso já começar o bloqueio? Isso prejudica de alguma forma o leite materno? Essa é uma dúvida bem importante. Será que esse hormônio vai para o leite? Como é que funciona? Isso mesmo. Então, Daniela, na verdade você pode imediatamente já bloquear, você já vem aproveitando que já está sem menstruar, né? Você pode bloquear e
Para bloquear, não dá para ser qualquer tipo de medicação. Então, as pílulas, tem a pílula só com progesterona, essa pode, que seria o desogestrel. Os implantes, nós temos os implantes, o de 3 anos e o de 6 meses também a gente pode prescrever, não tem problema. E o DIU hormonal também pode, todos eles imediatamente ali com 30 a 40 dias pós-parto. E não vai passar para o leite, pode ficar tranquilo. Então, o útero nessa fase, a partir de 40 dias, já está preparado para receber o implante, exatamente, né? No caso de hormonal. Isso. E interferência zero no leite materno. Pode amamentar tranquilamente e ela vai ficar feliz sem menstruar também. Que bom, né? Essa fase que a gente tem que estar tão focada no neném, né? Exatamente, sem tempo um problema de pensar. menos. Um problema menos. Muito bom. Obrigada, Daniela, pela sua pergunta. Vamos falar com a Cláudia Domingos. Ela quer saber o seguinte: sou diabética tipo 1 e mesmo controlando a doença, durante os dias da menstruação, minha glicemia sobe espontaneamente. Posso interromper o ciclo menstrual ou essa suspensão pode fazer mal às diabéticas? Cláudia, não, pode suspender, vai ser até um alívio. O que a gente tem que deixar bem esclarecido é que não vai ser qualquer método que ela vai poder usar. Então, as pílulas, por exemplo, talvez não seja interessante, mas a gente pode pensar num DIU, né, hormonal, podemos pensar num implante. Então, esses métodos, por não passar pelo fígado, não é, pelo rim e tudo mais, caem direto na corrente sanguínea, pelo estômago, caem direto na corrente sanguínea, é uma opção boa para você deve usar e, claro, sempre com orientação médica, sempre junto com ele ali para saber se não está tendo nenhum problema, né? Tá certo, Cláudia. Obrigada, foi uma pergunta excelente também. Vamos falar com a Daiana Medeiros? Se a mulher não menstrua, para onde vai o sangue mensal? Aí, Daiane, ótima assim... dúvida, né? Muita gente pergunta isso. Exatamente, a maioria das mulheres fala, mas doutora, não vou menstruar, o que vai acontecer? Vai para a cabeça? Como é que vai ser? Vou ficar suja? Não vai sair aquele sangue sujo? Na verdade, ele não vai nem se formar. Então, você não vai ter o estímulo da ovulação, não vai ter a pausa hormonal, então a gente vai ter esse ciclo contínuo, então você não vai formar nenhum ciclo e não vai ter sangramento, porque ele não se formou. Então, fica tranquila que o sangue não é sangue sujo, não existe isso. Ele simplesmente não se forma. Dependendo do tipo de hormônio que a gente escolheu, o óvulo nem chega a ser formado, não chega a ser liberado, dependendo do tipo de método, ele chega a ser liberado, mas ele não consegue ser fecundado, aí depende do que a gente está querendo em termos de resultado. Exemplo, foi bom você falar isso, porque é o seguinte, no DIU hormonal, a mulher ovula. Então, no DIU hormonal, você não vai ter o sangramento, porque ele vai atrofiar ali o endométrio, mas ela não vai ovular. Então, existe exatamente, ali ela vai ovular e não vai sangrar. Tá certo. Gente, que assunto fascinante, né? Vamos parar com essa história de tabu em cima da menstruação. Tem gente que não gosta nem de falar essa palavra. Menstruação, tô menstruada. Gente, não é feio. É normal, é natural. Acontece com a gente todos os meses. A gente precisa se falar enquanto mulher, enquanto amigas, enquanto mãe, irmãs, para trocar essas experiências. Porque isso tudo é muito particular, é muito pessoal, né? Mas a gente não tem que ter vergonha absolutamente, né, doutora? Não, tem que estar falando porque a gente tem que estar querendo ajudar, né? Porque aquilo pode não estar trazendo benefício para ela, então a gente tem que mostrar que ela não precisa conviver com aquilo, se aquilo está atrapalhando ou está dando algum problema, né? Então, para concluir, a gente pode dizer que menstruar não traz nenhum benefício para a saúde ou para a vida da mulher. Não, que ela pode realmente estar segura que se houve a indicação de suspender a menstruação ou ela quer parar de menstruar porque realmente incomoda, ela pode parar, que não vai ter problema algum. Zero prejuízo para a saúde dela. Que bom, muito bom saber. Quer fazer contato com a doutora Patrícia Olivotti, que é ginecologista? Você acessa o site www.drapatriciaolivotti, com 2 T's, drapatriciaolivotti.com. Os telefones para contato, 5051 1779, em Moema, e também em Ribeirão Pires, o atendimento é feito por lá também? Também, no Santo André 48, também. Aonde? Santo André também. Santo André também? Tá. Ligando nos 2 telefones, a gente consegue todos os contatos, né? Isso. 5051 1779, em Moema, e Ribeirão Pires, 4828 7419. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer conversar com você. Muito bom. bom. Até a próxima, viu, lindona? Eu agradeço demais. Obrigada.